Os gigantes de Gênesis. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste devocional, nós iremos tentar repassar para os irmãos um pouco de quem eram os gigantes, se eles existiam e o significado deles na visão de vários eruditos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram os filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quando nós, pais terrenos, criamos nossos filhos, educando sempre, desejando o melhor, não é verdade? Caso venha alguma desobediência, nós temos que corrigir. Assim é Deus, corrige seus filhos, mas a Ele, Deus Todo-Poderoso, Ele que nos criou e tem poder absoluto sobre sua criação, nós, e Ele pode eliminar, só Ele, ou extinguir o mal, caso Ele deseje, visto que só Ele é soberano e sabe o futuro e se haverá mudança na pessoa ou criatura. Ele, por ser onisciente, conhece se sua criação irá ser do bem ou do mal, e se isso durará toda a vida ou se haverá mudança. Os textos acima iniciam com a frase "naqueles dias", já significando dizer que a corrupção e degradação da sociedade já estava sentenciada, ou era o tempo em que Deus pronunciou a sentença sobre a raça degenerada, essa raça que foi desobediente ao seu Criador. O comentário de Thomas Whitelaw diz que gigantes é Nefilim, de Nafal, que significa cair. Portanto, supõe-se descrever a descendência das filhas dos homens é os anjos caídos. Já a Septuaginta traduz como gigantes. De onde os gigantes da King James e da Vulgata, que Lutero rejeita como irreal. Mas Kalash, com base em número 1333, aceita como a importância certa do termo. Mais provável é a interpretação que os entende como homens violentos, errantes, sem lei, que caem sobre outros. Já aquela Rosemerle, Gesenius, Lutero, Calvino, Curtis, Caio, Murphy, Speaker's Commentary, diz que gigantes eram ladrões ou tiranos, enquanto que Noble diziam que eles eram monstros, e isso pode ser rejeitado, embora não seja improvável que fossem homens de grande estatura física, como os Anaquins, Refaíns e outros. Robert Jameson diz que gigante, o termo em hebraico implica não tanto a ideia de grande estatura como de ferocidade temerária, de personagens impiedosos e ousados, que espalharam a devastação e a carnificina por todo lado. Kyle também comenta: os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus chegaram às filhas dos homens, e elas geraram filhos. Estes são os heróis, que desde os tempos antigos, como em Salmo 25, 1 Samuel 27, são homens de nome, homens notáveis, renomados ou notórios. Significa os invasores. Lutero dá o significado correto. Eram tiranos. Eles foram chamados Nefilim porque caíram sobre o povo e o oprimiram. Assim, amados irmãos e irmãs,
esse assunto dos gigantes existiram ou não virou o assunto de maior disputa desde os tempos remotos, pois, segundo Caio, esta noção de que os nefilins eram gigantes veio da tradução Septuaginta, a sua origem, e foi rejeitado até mesmo por Lutero como fabulosa, e ele baseia-se sua visão em Josué 11:7. Hoje há muitos estudos, muitos vídeos sendo encontrados de esqueletos, ossos de gigantes em todas as partes, programas no YouTube inclusive, o que pode-se ser estudado com o tempo. Contudo, irmãos e irmãs, o assunto é muito extenso para um pequeno devocional, mas temos a certeza que tudo isso saberemos a veracidade quando estivermos com o Senhor. O que pode-se dizer é que, se não houvesse a desobediência nas relações, e a humanidade da época fosse obediente ao seu Criador, e os filhos de Deus não se casassem com as filhas dos homens, talvez nos céus saberemos, o mal do dilúvio pudesse não ter acontecido, pois Deus é misericordioso. Ele ama a sua criação. Isso já foi provado nos devocionais anteriores. Então, irmãos e irmãs, vamos viver em obediência completa. Amém? Vamos orar? Deus, louvado seja o Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome, pela onipotência e grandiosidade tua, em nos explicar, ó Deus, e nos mostrar algumas verdades nas tuas escrituras. Então, Pai, quero orar pelos meus irmãos e minhas irmãs, pedir tua bênção sobre cada um deles. Que eles sintam o teu amor e tua graça, e que eles saibam que o Senhor sempre comandou e comandará tudo, porque o Senhor domina e tem poder, e toda honra e toda glória seja ao Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus permitir.